Pessoal, boa tarde, né? Eu sou Meire, contadora associada da Rede Essente Juiz. Eu sou contadora e também estou fazendo especialização em Direito Eleitoral pela PUC de Minas. A gente vai tratar aqui os temas, principais causas de desaprovação na prestação de conta na última eleição e como evitá-las, né? Também sou sócia da Overcontrol, que é exatamente a empresa do CNPJ que a gente contrata com os candidatos, juntamente com a Essente Juiz. O dever de prestar contas à Justiça Eleitoral é do candidato e do partido político, ainda que ele faleça. Então, é uma responsabilidade muito grande. Guilherme até falou no caso aí, numa candidata que o carro virou não sei o quê. O partido vai ter que fazer a prestação de conta dela. Não dá para deixar sem essa obrigação, porque o partido vai ser intimado. Eu costumo dizer que a Justiça Eleitoral é o órgão que detém o melhor controle dos sistemas do país. Ele detém um sistema que eu acho que nem a Justiça Estadual tem. Ele tem acesso, quem é contador aqui sabe que quando vocês enviam a CEFIP, vai o número de empregados. Quando um candidato ele compra em determinado estabelecimento, a Justiça Eleitoral tem acesso ao faturamento, tem acesso até à quantidade de empregado. E aí ele tem a capacidade, se aquela empresa tem condição de fornecer aquele produto. E aí tem um dado bastante importante, que eles têm acesso ao CNPJ e a data da abertura da empresa. Então, dá para brincar de ser empresário da eleição? Não. Eu posso abrir uma empresa só com o intuito de receber recursos para prestar serviço ao candidato? Pode até fazer. Tem alguma vedação na legislação acerca disso? Se perguntar ao advogado, onde é que está na legislação a vedação? Você não encontra na resolução e não vai encontrar na Constituição. Mas vocês lembrem de uma coisa, as prestações eleitorais, elas se submetem a todos os princípios constitucionais que a elas se referem, inclusive o da moralidade. Pode ser que a empresa ela não tem indício nenhum, abriu recentemente, o gasto seja pequeno e passe despercebido pela Justiça Eleitoral. Agora, imagine um recurso de valor, vai alertar, porque a Justiça Eleitoral, eu vou contar um caso para vocês, não, é só indício. Um candidato ele foi abrir um comitê numa determinada cidade, segunda maior do estado, contratou um cidadão para instalar um ar-condicionado. Aí, sabe quando a lista colocou? Empresa sem capacidade econômica, informática CEFIP, um empregado. Apontou alguma coisa? Não, mas deu alerta. Só fez alerta, não foi nada. Foi só dizer, olha, Ministério Público, preste atenção nisso aí. Agora, você imagine, naquela época já tinha sido aprovada a lei de terceirização. Você concorda que uma empresa que monta um ar-condicionado, uma empresa familiar, é para ter, no mínimo, 2 empregados? É um absurdo, mas é um alerta. E aí vai um alerta para um caso do ar-condicionado. E se for um valor expressivo? É óbvio que, às vezes, é uma empresa grande e ela quer... vamos supor que é uma empresa que ela tem no Brasil todinho, somente empresas de marketing. E ela quer abrir a filial naquele município para a questão de bitributação, para não haver aquela confusão. O tributo é no local da prestação de serviço ou no estabelecimento? Pode acontecer. Isso aí, o contador pode até dizer, olha, acontece isso. Mas o jurídico pode defender. Se o jurídico disser, não, pode, porque eu vou defender, tudo bem, não há problema. Então, é um alerta que a gente tem que ter e alertar o candidato para essas coisas. Agora, a gente vai entrar aqui na questão dos pré-requisitos. A gente sabe que o candidato, para ele gastar, começar a gastar, ele tem que cumprir os pré-requisitos. Primeiro, ter a convenção.
o registro da candidatura e a emissão do CNPJ. Quando é emitido o CNPJ, ele tem 10 dias para abrir a conta bancária. E o que acontece nessa pandemia? Foi o caos, né, Guilherme? Inclusive, eu vou até contar um exemplo aqui. Eu fiz uma prestação de conta de um candidato, professor da Universidade do Rio Grande do Sul, e ele era marinheiro de primeira viagem. E eu perguntei o nome do candidato, do coordenador da campanha. Ele disse, não, eu prefiro eu mesmo, por enquanto, eu não sei de nada, coordenar. Aí eu tive uma conversa preliminar com ele, e aí ele disse, não, tudo que eu for fazer, eu vou conversar com você. Olha, a primeira angústia dele foi a conta. A conta dele era no Banrisul. Devido à pandemia, agendaram para 18 dias depois. Gente, ele me mandava até as gravações do banco. Com 5 dias, eu disse, você tem uma saída. Não há problema. A lei diz o seguinte, você tem que ter pelo menos uma conta de doação de campanha. A do FEFEC, a do Fundo Partidário, não é obrigado, mas nada impede você ter duas. Vá no Banco do Brasil, abra uma conta e a gente faz uma nota explicativa. Isso ele foi decidir 8 dias, mas todo dia mandava mensagem, olha a mensagem. Eu não... Aí resolveu assim. Mas foi um Deus nos acusa, porque é o seguinte, o candidato, enquanto ele não abre a conta de campanha, ele fica de mãos atadas. Ele não pode encomendar um santinho, ele não pode contratar nada. Porque se ele contratar, ele corre o risco da conta ser desaprovada e ele vai devolver os recursos. Ele vai devolver. E, muitas vezes, pode ser desconhecimento da legislação, pode ser desatenção do coordenador da campanha. E aí, cabe a nós, contadores, fazer esse papel de auditor e evitar que o candidato sofra as consequências. Porque, às vezes, o coordenador da campanha ele não tem a mesma noção da legislação eleitoral do jurídico e do contador. E, às vezes, o empresário liga para ele e diz, o contrato eu posso fazer? Abriu a conta que dia? Às vezes, ele está conversando hoje, já com a conta aberta, ele diz, não, abri tal dia, 1 dia, 2 dias antes da abertura da conta. E aí, cabe a nós, contadores, conversar com o candidato, olha, isso aqui está acontecendo esse problema, e retificar esse contrato. Né? Os gastos permitidos antes da abertura da conta já foi muito bem exposto aí para o Guilherme. Sim, vamos para essa tela aqui. As transferências eletrônicas para contas de naturezas distintas. E como evitar esse problema? Há candidatos que abrem 3 contas. A conta obrigatória, a conta do FEFEC, que é do fundo partidário, mesmo que eles não recebam recursos. E aí, o que acontece? O partido liga e diz assim, qual é a conta do FEFEC? Ele vai e troca. Olhe, isso dá um problema sério. Dá um nó na prestação de conta. Quem é contador sabe que fica credor e devedor no final das sobras. A conta é desaprovada, o candidato vai devolver recursos, e aí tem que ter muito cuidado. Se, porventura, isso ocorrer, o partido mandou FEFEC para do fundo partidário antes da utilização. Depois que utilizou, fato consumado. Devolve imediatamente, faz uma nota explicativa. E eu chamo a atenção, gente, para as questões das notas explicativas dos contadores. Eu acho que o contador é aquele jogador do campo que coloca a bola nos pés do advogado para fazer o gol. Um jurídico sem um bom contador, ele não tem como fazer uma boa defesa. Eu diria, toda certeza, eu acho o contador, numa campanha política, mais importante que o advogado. Porque a peça vem, a única coisa que o advogado faz, colocar endereçamento, a qualificação, os fatos, quem dá os fatos? Os contadores. Eles fazem o fechamento e tchau. Se o contador não mandar nada, ele não sabe o que aconteceu na prestação de conta. Então, nós temos a responsabilidade, inclusive, de dominar os artigos da resolução. Isso porque a Justiça Eleitoral ela não tem concurso para analistas. Ela não tem. Quando chega a eleição, ela pede emprestado aos órgãos públicos aquelas pessoas e vão fazer um treinamento. Às vezes, as pessoas
passam várias legislaturas, eleições. Às vezes, não, elas se cansam e saem. É igual a seu júri. E aí, muitas são inexperientes. Se você faz uma nota explicativa, que o órgão analisador ele não entendeu bem e ele não conseguiu encontrar aquilo na resolução, ele vai apontar, mesmo você estando certo. E os juízes, os órgãos julgadores, gente, eles acreditam piamente no analista. Se o advogado ele não conseguir fazer uma boa defesa, é difícil o juiz mudar. Pela prática, é assim que acontece. Então, assim, muito cuidado com isso aí, né? Outra coisa, gente. A resolução diz recursos de origem não identificada, que é RONE. O que é considerado recurso de origem não identificada? CPF irregular. Lá quem é contador sabe que até 28 mil, renda anual, não sei o quê, é isento de declarar. Mas tem algumas hipóteses que é obrigado. Por exemplo, vamos que o cidadão lá, ele aplicou em ações e recebeu um dividendo de ação. Aquilo ali é obrigado. E ele faz uma doação para a conta do candidato. Pequena, uma doação pequena. O que é que acontece? O contador informa lá no SPC, o regular, mas esquece de ir lá aquele link da Receita Federal para extrair o CPF. E aí vem o apontamento e o candidato vai ter que devolver isso. CPF, outro problema. CPF no extrato bancário ou no comprovante. Quem já fez prestação de conta de candidato que abriu na Caixa é horrível. Porque na Caixa Econômica, quando é TED, as doações de outro banco ou DOC, fica identificado. Até porque a legislação do Banco Central tem que ter identificação. Quando o doador é da Caixa Econômica, não aparece nem no comprovante, nem no extrato. Então, diga o candidato que fujam da Caixa Econômica. Né? Problema sério é essa questão das transferências eletrônicas com identificação do doador a partir, não é superior, gente, lembra, a partir de R$ 1.064,10. Inclusive, na última eleição de 2018, aqui no TRE, eles firmaram entendimento com base numa decisão do ministro Barroso e foram bastante rigorosos nisso aí. E reprovaram bastante prestação de contas. E existe também... qual é a importância? A importância disso aí é o rastreamento da origem dos recursos doados. E também evitar a aplicação indireta dos recursos. Por exemplo, eu não tenho minha renda com capacidade de doar, aí eu pego aquele dinheiro e dou a várias pessoas. Entendeu? É para evitar esse tipo de coisa. E a origem lícita também dos recursos. Quando você faz uma transferência que consegue rastrear, que inclusive o COAF, ele consegue, e até a origem, COAF, para onde foi. Se houver uma ação judicial e o Ministério Público pedir rastreamento desse dinheiro, vai conseguir rapidinho, saber onde a origem do dinheiro veio. E existe, gente, um princípio no direito eleitoral que é a máxima igualdade na disputa eleitoral. Então, o que é legal tem que ser primado. Nada de ilícitos, porque isso aí vai desequilibrar o pleito, vai ferir o Estado Democrático de Direito. A novidade agora, Guilherme, eu estou até conversando aí com o Vinícius, uma preocupação, a questão do PIX. Existe PIX porque a legislação diz assim, com identificação do CPF. Eu lhe pergunto, os bancos estão preparados? Quando bota o CPF aparecer do doador? Não estão. É outra preocupação, porque a gente fez um teste, né, no PIX e não apareceu. Isso aqui já foi, Caio Victor já falou, mas a gente vai tocar. Não cumprimento do percentual mínimo de 30% das transferências dos recursos do FEFEC do Fundo Partidário para as candidaturas femininas.
Inclusive, o sistema da Justiça Eleitoral, eles fazem até o rastreamento cruzado. Não adianta, por exemplo, a candidata mulher querer burlar. Ela recebe o recurso, os 30%. Aí, o que ela faz? Ela faz uma doação para o candidato homem. Não adianta. A Justiça Eleitoral, ela cruza tudo isso aí. O sistema é muito amarradinho. Então, não adianta. Ela vai ter que usar. Ela só poderá doar se ela conseguir provar em seu benefício. E aí, né, a gente sabe, né? Provar como? Fez santinhos compartilhados, programa de TV. Olhe, tudo que tem uma prestação de contas, principalmente que é recurso público, evita esse tipo de coisa, porque é o tipo de coisa, você está entregando uma prestação de conta para haver diligências, problemas judiciais, devolução de recursos. A gente tem que tentar o máximo, né? Esse tipo de coisa, né? Ausência de emissão de recibo eleitoral, de doação, quando for obrigatória, doação do partido político e também entre candidatos, né? Porque a exceção era no caso da vaquinha, porque é a empresa da vaquinha que emite o recibo, e no caso de doação que está identificado no comprovante ou no extrato, a gente não precisa de recibo eleitoral. Muita gente fez desnecessariamente, né? Não precisa. Se preocupe com o recibo eleitoral do partido, e aqui ficou também faltando entre candidatos, né? Doações recebidas de fontes vedadas, né? O que é fontes vedadas, gente? É aquilo que está na legislação que não pode ser transferido porque ele não tem permissão de fazer essa doação. Por exemplo, um permissionário de serviço público, um taxista, um feirante. E aí eu chamo a atenção para o caso de empresário individual, que eles confundem muito. Desde a ADI 4.650 do julgamento, o STF, ele, no julgamento, expressamente vedou doações de pessoas jurídicas. E aí, o que acontece? O candidato, principalmente quando ele é firme individual, ele mistura o dinheiro de pessoa física com o CNPJ, muitas vezes. Quando ele vai fazer a doação, no lugar dele fazer no CPF, ele faz no CNPJ. Se o candidato, se ele conseguir devolver antes de utilizar, por isso que é bom o contador receber essas informações sempre atualizadas, porque, às vezes, o que acontece? O coordenador da campanha, ou o financeiro, paga, sem perceber isso aí, quando o contador vai perceber, já está sem jeito, né? Porque a resolução é clara. Você pode fazer a devolução devidamente identificada, porque não está identificada, não tem um CNPJ errado, devolve e faz correto, antes da utilização. Entrou o recurso, R$ 1.000, ele gastou 1.000, e entrou mais 1.000, você vai devolver? Não. Porque você não vê o débito e crédito entrando, pelo saldo, o saldo você já sabe, né? Então, muito cuidado com isso aí. As doações feitas entre partidos e candidatos não pertencentes à mesma coligação, não coligados. Isso aí, principalmente recurso do FEFEC, fundo partidários. Surgiam muitas perguntas, né? Porque os recursos que os candidatos receberam, geralmente era do FEFEC, era do fundo. Posso fazer isso? Não. De jeito nenhum. Nem pode, nem se for na mesma circunscrição do pleito e nem fora. Não importa. Pagamento de gastos de natureza pessoal. Essa questão aí vamos supor, ele gerou uma série de polêmicas. O candidato, ele não poderia gastar combustível do transporte dele. Motorista, manutenção, alimentação e hospedagem. Não podia, de jeito nenhum. E aí, Guilherme, eu queria até que você acrescentasse aquele negócio que você até fez a defesa no TSE, pedindo para deixar claro isso aí, né? Que eu escutei um vídeo seu, lembra?
Porque e se o candidato entrasse, né, dentro do transporte, né? Aquela história, aquela analogia do pêndulo do Caio, para mim, assim, do Caio Vitor, é sensacional, porque antigamente a gente tinha o problema que a Justiça Eleitoral ficava implicando quando a gente abastecia o carro próprio do candidato e não declarava o uso estimável, e daí eles diziam que o candidato estava usando o dinheiro da campanha para ir passear com a família. Bom, aí a turma foi lá e disse, o veículo utilizado pelo candidato na campanha e os gastos com esse veículo, motorista, isto não é gasto eleitoral. Aonde que está a maldade desse negócio? Né? A redação está ruim. O legislador quis dizer o veículo próprio do candidato, o veículo de propriedade dele. Só que, em vez de dizer isso, foi lá e disse o veículo utilizado. E é aqui que mora, a praga mora nos detalhes, né? Porque daí eu loco um carro, eu contrato um veículo, mas se o candidato... Olha como a coisa é absurda. Se o candidato locar um carro para puxar as formiguinhas, vai locar uma Kombi para puxar os panfleteiros pela cidade. É gasto eleitoral. Pode pagar locação, pode pagar combustível, pode pagar motorista, pode pagar tudo. Mas se ele entrar hoje na Kombi, vou pegar uma carona para ir lá para o bairro tal, não é gasto eleitoral, porque ele está utilizando o veículo. Então, isso foi o que a gente tentou, né, sugerir para o TSE no grupo que eu relatei, que, poxa, é nítida a aplicação do artigo, só essa redação não ajuda, né? Mas o ministro Fachin não comprou a nossa teoria. Então, gente, isso aqui é uma situação muito delicada, porque você ainda tem... mas o que eu não posso, o que não considera gasto eleitoral é o combustível e o motorista. Mas, se utilizar o veículo na campanha, a cessão estimável tem que fazer? Porque isso não ficou fora do rol de gastos não eleitorais. Então, eu tenho que ceder um veículo para a campanha que vai transportar o candidato, mas não posso abastecer com dinheiro de campanha. E então, isso gerou e ainda está gerando agora uma simetria de entendimentos grandes. Então, é um tema que, com certeza, assim, veículo e gasolina é problema em toda prestação de contas que tem, dá trabalho para fazer depois. Ou é uma placa que falta numa nota, ou é uma venda antecipada que foi retirada depois e as datas não batem, os horários não batem, ou tem nota de gasolina e o carro está na campanha diesel. Então, sempre falou imposto de gasolina em campanha, a gente tem que redobrar os cuidados, porque é uma das principais causas de desaprovação da prestação de contas. Tem que ter cuidado, porque, às vezes, aquilo que eu disse, é o pessoal que vem, não é preparado, de concurso, entendeu? Eles não dominam muito a legislação eleitoral. Então, assim, a resposta tem que ser bastante contundente para não abrir... Você está certa e ele faz uma diligência e você cair na pegadinha dele, porque ele é que está errado. Entendeu? Tem que ter esse cuidado também. Pronto, essa parte aí, a ausência de identificações nas notas fiscais de placa de combustíveis, a gente teve entendimentos divergentes. Teve um caso de uma prestação de contas que o candidato esqueceu na nota, mas o posto colocou um anexo. O analista aceitou, mas eu já vi casos também de não aceitarem. Tem que estar na nota fiscal. Então, assim, todo cuidado é pouco, né? E aí tem a questão da pegadinha também, de não colocar o carro do candidato, né? Que não podia constar de... O que é a pegadinha? Tem que declarar, tem que contabilizar, mas não pode gastar. E aí teve um entendimento do advogado que ele entendia, porque legislação você tem que casar os artigos. Ele entendia que não era gastos, porque a legislação só dizia que precisava só declarar.
Mas só que você teria que interpretar os dois artigos. Como ele era o advogado do candidato, ele estava assumindo, pronto. Doutor, eu estou só declarando do jeito que você falou, entendeu? Mas a legislação era clara. O carro em si, a disposição, cedida a campanha, seja do candidato, seja gasto eleitoral. O do candidato não podia gastar. Mas aí o jurídico disse, não, só basta declarar, né? Não fui, eu orientei tudo. E como é um candidato que o jurídico é um jurídico competente, então, entre eu estar no meio do jurídico e do candidato, desgastando o advogado que vai fazer a defesa dele, não vou. Até porque o advogado foi muito contundente. Mas tinha que contabilizar. É porque também, naquela campanha, houve um problema sério da questão dos limites de gastos, né? A gente sabe que foi um problema sério. O município com 10 mil limites de gasto, R$ 1.000. Se você colocasse, tinha que fazer a avaliação do carro por hora, entendeu? Então, assim, houve muito problema, né, Guilherme? Muito nesse aspecto. Então, assim, o jurídico, eu acho que vem da questão do candidato e tudo, a questão da interferência né, do limite. Gente, essa questão aqui da extrapolação do limite do teto, dos gastos da campanha, isso aqui é muito sério. Olha, toda atenção é pouca. Poderá ensejar o abuso do poder econômico e fere o princípio da desigualdade da disputa eleitoral. E a resolução anterior, ela não estava também clara com relação ao limite do vice e do titular. Porque, assim, tinha uns advogados, a minoria, mas entendendo que existe um princípio na prestação de conta, que é da unicidade. A prestação de conta é única. Mas, na hora que você diz que o vice tem um CNPJ, e o titular tem outro, é como se fossem duas pessoas distintas. E a legislação não era clara, e teve muita polêmica, e agora, graças a Deus, está expressamente, né, nessa nova resolução, o limite do titular, o limite compõe o limite do vice. Outro problema aqui, a ausência de avaliação inadequada de bens e serviços contratados. Essa avaliação é tão importante, a gente pode até não dar importância, mas ela pode interferir no limite dos gastos. E a Justiça Eleitoral, ela se preocupa muito com sublimites. Mas, assim, se você vai na página da internet, por exemplo, a locação do veículo, você vê lá na internet a locação equivalente de um veículo e você converte por hora para resolver esse problema, né, Guilherme? Não há problema, porque você fez uma nota explicativa, que o candidato não usou. Se você loca um carro X 24 horas, você concorda que ele não vai usar 24 horas. Ele usou 6 horas, 5 horas, então a Justiça Eleitoral aceitou. Foi uma forma também de resolver essa questão do limite dos gastos nesses municípios que tinham um limite muito baixo. Agora, eu tive até um caso assim que eu recebi uma avaliação da tabela FIP. Você imagina o carro do candidato 100 mil, tomando o limite, né? E mandaram a tabela FIP. O cara, não é. É o valor equivalente à locação do veículo, né? Por isso que a importância do contador, porque às vezes o coordenador da campanha ele não tem muita noção, né, dessa legislação. Mas aí foi retificado. Essa questão aqui do Facebook é outro problema, né, Guilherme? Porque é o seguinte, os candidatos, eles vão impulsionar o conteúdo, e o que acontece? O Facebook ele gera um boleto, né? E a nota fiscal bem depois. E aí, quando chega a próxima campanha, eles impulsionam e não dá tempo de consumir todo o crédito. A nota fiscal vai ficar diferente do boleto. E aí ele vai ter que devolver o recurso. O recurso com o CPF, né, Guilherme? E aí é falta de planejamento, né? Quem planejou direitinho evitou esse problema.
creditor. É. Mas deixa eu lhe perguntar, ele também, algumas contas, ele também devolveu, né? Devolveu, né? Conseguiu devolver. Só que ele devolve bem depois, às vezes o candidato quer entregar logo a prestação de conta, né? Facebook, e assim, Facebook, leia-se, né? Impulsionamento de conteúdos em geral, porque tem algumas campanhas que usam também Instagram. O próprio Google, Instagram, né? A gente tem que entender que, diferente de outros gastos, o ponto é excelente, Mary, porque você tem que ter bem claro, uma coisa é a contratação dos créditos, outra coisa é o consumo dos créditos, né? Então é meio que um conta corrente, você compra lá R$1.000 e a plataforma, conforme as tuas publicações vão andando, ela vai descontando, vai consumindo. Então é muito provável até que a nota não feche com a compra dos créditos. Isso só vai fechar quando dentro daquele mês você comprou e consumiu tudo. O que às vezes não acontece, né? Normalmente você vai conseguir fechar isso só no final da campanha. E daí a gente tem aqui uma série de possibilidades. Primeira delas, né? Eu vou voltar até um passinho atrás dessa questão da nota, porque tem ainda um outro problema que às vezes acontece. Na pré-campanha tem candidatos que vão lá, né, e no risco impulsionam publicações utilizando o seu cartão de crédito pessoal. E tem crédito também, porque o Facebook vai puxando, vai consumindo. Só que começa a campanha e ele ainda puxou uns reais lá do cartão de crédito. E quando vai emitir a nota do primeiro mês de campanha, aparece um pouco de crédito comprado com dinheiro de campanha, um pouco de crédito comprado com dinheiro do cartão de crédito pessoal do candidato. Então, isso é um problema que às vezes acontece. As campanhas têm que ter essa atenção de, logo que sai o CNPJ e vai fazer impulsionamento, já vai lá e tira o cartão de crédito e habilita a forma de pagamento boleto para não ter esse tipo de mistura de o que era pré-campanha com o que é campanha. E você vai precisar demonstrar na prestação de contas, é imprescindível, nota explicativa, porque você vai montar meio que uma tabela de conciliação. Você tem lá, eu fiz paguei esses 3 boletos de impulsionamento, saíram essas 3 notas, no final a conta fecha. Então precisa demonstrar isso, porque a nota com o pagamento ela não casa, e daí a perícia vai lá e aponta que tem uma nota sem pagamento e um pagamento sem nota. Dá normalmente 2 apontamentos de Facebook. E ainda tem um último ponto, isso foi uma coisa que até a gente relatou ao TSE esse ano. Se vocês pegarem no Divulga Cand, tem uma opção lá que é o ranking dos maiores fornecedores das eleições, ordenado pelo tamanho do dinheiro, né? Se você pegar as 3 primeiras linhas, a primeira é Facebook, a segunda e a terceira são Dlocal e Adyen. Essas 3 linhas são tudo a mesma coisa, é tudo Facebook. Só que a Dlocal e a Adyen são intermediários contratados pelo Facebook para fazer a sua cobrança, tanto que quando a campanha paga o boletim lá do Facebook, aparece ou Adyen ou Dlocal. Exatamente. E equivocadamente, um monte de campanha no Brasil declara, né, como fornecedor os intermediários. Aí ainda é uma confusão um pouco maior e precisa retificar a prestação de contas. Porque daí você declarou um fornecedor que tem um pagamento, mas não tem nota, e tem uma nota eletrônica que aparece lá na consulta do TSE que não está lançada na prestação de contas. Então tem um gasto sem comprovação e uma suspeita de caixa 2 com gasto não declarado. Então, assim como o posto de combustível, Facebook ele sempre dá esses atrapalhos. Se ficar crédito retido, o Facebook também tem o péssimo hábito de não mandar para o candidato em tempo hábil de devolver. Então a gente precisa dar aquele toque para o marketing da campanha ali na última semana antes da eleição, diz, cara, vai botando crédito a cada 2 dias ou vai comprando fracionado isso na última semana, porque se sobrar dinheiro lá, não vai vir a tempo. Aí o cara vai ter que pegar do bolso dele para mandar esse recolhimento, que isso é considerado sobra de campanha.
Então, são esses segredinhos, né? É muito bem colocado, Miri, porque, de fato, o Google não é tão xarope, sabe? A dinâmica é um pouquinho melhor, o Google costuma devolver os créditos ainda bem rápido, funciona um pouco melhor. Mas Facebook é bem desafiador. E, cada vez mais, as campanhas consomem, precisam, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado antes, para não misturar algum eventual impulsionamento de pré-campanha e cuidar, né, com esses pagamentos a posterior. E ainda tem as agências que, às vezes, né, por uma questão de praticidade, cadastram o seu meio de pagamento e cobram, junto com o seu serviço, a verba de impulsionamento. E isso não pode. Né? Isso daí aí não tem correção. Aí vai impor muito provavelmente implicar em devolução, porque não pode fazer impulsionamento por intermediários, tem que fazer impulsionamento, contratação de impulsionamento direta. Então, Facebook, assim, e isso é o que eu comentei antes também. Não é a gente vir aqui só falar de problema, que a gente vai meio que se encolhendo na cadeira, sabe? Vai pesando nos ombros, né? Mas são aqueles pontos, é o que a gente comentou hoje de manhã, que bom que alguém já errou para a gente aprender com os erros dos outros, porque aprender com os erros dos outros é bem mais barato, né? É bem menos incômodo. Então, isso aqui é meio que isso. Tudo isso aqui já aconteceu de meleca para alguém. Então, não precisa acontecer para a gente. Então, não é só a gente ficar batendo no problema. Mas, quando a gente está estudando a resolução, às vezes, essas coisas não saltam tão aos olhos, ou não inspira aquele receio de a gente ter um cuidado maior. É meio que o caso do eletricista. Morre muito mais eletricista experiente de choque do que eletricista novato. Porque o eletricista novato, por não ter tanta prática, tanta habilidade, ele tende a se cuidar um pouco mais. O eletricista macaco velho já está emendando o fio sem desligar a chave, já está pegando lá com o alicate, cortando o fio ligado, que tem um pouco mais de habilidade e vem a imprudência, né? Então, é mais nessa linha mesmo. Mas Facebook dá uns sustinhos na gente. Pronto, essa questão das despesas realizadas após a data do pleito. Em tese, de fato, as despesas nunca são realizadas após a data do pleito. O que acontece é que a nota fiscal é emitida após o pleito e não existe um contrato anterior, né? O coordenador da campanha, no último dia, esquece de pagar combustível, alimentação, os finais da campanha. E lembra na segunda-feira, na terça, e vai lá e emite a nota fiscal. E manda para o contador, e o contador contabiliza com data após o pleito e vai apontar, e vai ter diligência, e vai devolver o dinheiro. Quando acontecer isso, faz um contrato anterior e resolve esse problema. Anexa a nota e está resolvido. Então, todo cuidado é pouco com essa questão dessas datas. Esse relatório de 72 horas, eu acho que, em função da pandemia, muito problema, sistema fora do ar, né, Guilherme? Não foi dada tanta diligência. Eu acho que não deram muita importância, né? Depende, né? Guilherme, eu até coloquei aqui o TRE de... Porque aqui, o TRE, nas eleições de 2018, ele, inclusive, Lígia Limeira, ela é diretora lá, ela proferiu uma palestra na OAB, e ela disse que o TRE daqui do Rio Grande do Norte, ele considerava 10% de erros, 10%, e incluiu isso aqui. 72 horas. Aí você imagina uma prestação de contas de 100 mil reais, que o partido enviou 20 mil para o candidato, para o partido político, o partido esqueceu nas 72 de informar, mandou para a conta e o candidato lá,
já ultrapassou. Então, assim, o TRE daqui foi muito rigoroso nessa questão dos 10% de erro e também incluiu isso aqui. Né? Pois é. Eu até acho, eu não sei, eu vou testar agora os TREs dos outros estados, mas eu acho o TRE do Rio Grande do Norte bem cri-cri. Assim, o TRE não, desculpe. Os analistas que fazem a prestação, eu acho eles muito cri-cri. É nas zonas, né? Porque nas zonas eleitorais, nessa campanha, interessante. Eu fiz prestação de conta aqui dentro do Estado, que a retificadora só precisava mandar só no SPCE, outro Estado já tinha que mandar a petição do advogado, o SPCE, quer dizer, não tem uma uniformidade, né, Guilherme? Cada um pensa de uma forma, né? A forma de analisar, a forma de dar importância àquele item, né? Então, assim, o entendimento aqui do TRE do Rio Grande do Norte é porque eles entendem que é o princípio constitucional republicano que decorre da transparência e da publicidade. Por isso que eles deram muita importância a essa questão do relatório de 72 horas. A não observância também do limite específico, no caso da alocação de veículos e alimentação de pessoal. E a gente chama essa questão de ter um bom orçamento na campanha, porque esse limite é dinâmico, né, Guilherme? Se ele loca um carro e ele não tem nenhum contrato, vocês concordam que 20% tem que ter uma base de cálculo? 20% de quê? Ele só locou o carro. Ele não tem nenhum outro contrato. Então, é importante o coordenador da campanha fazer um orçamento da campanha. Eu vou contratar combustível, eu vou contratar isso para poder ter essa base de cálculo dos limites já iniciando a campanha. Não, mas eu não sei quanto é que eu vou gastar. Mas depois faz um aditivo ao contrato, faz uma retificadora, faz uma nota explicativa. Outro problema aqui, principalmente em campanha majoritária, se não tiver atenção a isso aqui. Porque, assim, recurso do FEFEC e recurso do fundo partidário, a origem é a lei, né? A lei que criou o fundo, a lei que criou o FEFEC. No caso de doador originário, vocês concordam, se eu estou doando para um candidato e meu CPF aparece lá no extrato bancário, eu sou o doador originário. Agora, eu sou candidato da majoritária, eu recebi vários recursos, muito, como aconteceu de uma candidata majoritária que recebeu 1.000 doações de volume considerável. E ela fez doação para os vereadores. Então, no recibo eleitoral, porque não é dispensado de recibo eleitoral, temos que identificar o doador originário. Vamos supor, ela recebeu uma doação de 50 mil, de uma pessoa física, e ela repassou desses 50 mil, 10 para um vereador, 10 para outro, 10 para outro. Eu tenho que ter esse controle, porque esse CPF aqui, ele só pode 50 mil. Se eu pegar, não, eu vou pegar esse CPF aqui e vou sair, a justiça vai detectar. Olha, essa questão de doador originário é muito importante e está lá na resolução. A ausência de doador originário é causa de desaprovação de conta. Entendeu? Porque não tem como você rastrear. Eu tenho um CNPJ, eu estou doando, mas quem foi o candidato? Foi meu CPF enquanto candidato? Não, é o CNPJ do candidato, mas é meu dinheiro, pessoa física do candidato, o doador é o CPF do candidato. Se foi do terceiro, o doador originário, é o terceiro que doou. Então, isso aqui não pode esquecer. Isso aqui dá as sanções de multa, o candidato vai ter que pagar o recurso, entendeu? É multa eleitoral. Isso aqui, inclusive, eu já falei no início, né? A questão do princípio da moralidade, que tem que ter todo cuidado, né? Quando contratar, observar, pedir o próprio contador, ou quem tem que fazer isso, na realidade, é o coordenador da campanha. Né? Olha, você tem que ir lá e ver e verificar o
o CNPJ está ativo e a data da abertura, porque no CNPJ tem a data da abertura da empresa e se está ativo. Então, o coordenador ele tem que ter muito cuidado com isso aí. E atentar para essa questão do princípio da moralidade, né? Avisar, olha, tem que ter cuidado. E essa questão da materialidade dos gastos, que o Guilherme falou, onde é que está isso aí? Está no artigo 60, parágrafo 1º da resolução, da anterior e confirmada por essa, porque não alterou, né? Está ali a resolução 23.607 e a 23.665 não alterou. A comprovação da entrega dos bens consta expressamente, porque lá está, tem que ter comprovado. Como o Guilherme falou, uma nota fiscal e um pagamento comprova a entrega, e principalmente de serviços, dos bens e serviços, não. Pode fabricar, né? Por isso que tem que fotografar, abrir a caixa, o comitê, tudo você tem que fotografar, a materialidade dos gastos. E existe um princípio em direito eleitoral que é a vedação ao retrocesso e a efetividade. Por mais que a gente queira voltar atrás, mas você veja que tinha muita gente esperando que a resolução modificasse algumas coisas. Veio só a questão de reafirmar, né, a questão do PIX, a questão que o limite é único, mas, no geral, não facilitou nada, né? Tá, okay.